A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5, que nós vamos tratar nesse trimestre de forma especial para vocês sobre um tema muito legal. É claro que essa lição é a edição especial do terceiro trimestre da CPAD e essa edição foi disponibilizada de forma gratuita pela CPAD no seu site. A gente está deixando o link na descrição desse vídeo do material disponibilizado de forma gratuita para você ter acesso a esse material aí em nome do Senhor Jesus. O tema da aula de hoje é um tema muito importante para a gente trabalhar com os nossos irmãos em Cristo. A influência do espiritismo na mídia. Nós vamos perceber que existe um viés religioso sendo apresentado na mídia. É claro que essa edição dessa lição está sendo republicada. Essa edição já foi apresentada anos antes dessa edição especial aqui. Estamos trazendo ela de volta para poder demonstrar para você que existe uma influência religiosa que não é uma influência cristã, como nós defendemos, por detrás de alguns programas midiáticos, e a gente precisa parar, pensar e analisar sobre isso, tá bom? Você, gente boa, que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, tá? Teu joinha, porque com isso você contribui com a gente e ajuda a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus para mais pessoas em Cristo. É claro que eu vou pedir a você, coloca aí hashtag Glória a Deus, que Deus te abençoe em nossos comentários. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aí no canal. É só você dar uma olhadinha aí no link na descrição desse vídeo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder tratar juntos em nome do Senhor Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. O tema da aula de hoje é um tema muito legal, a influência do espiritismo na mídia. Isso traz aqui uma ideia para a gente também de uma aula apologética, de demonstrar a defesa do cristianismo e apresentar que existe um aspecto religioso em algumas partes da mídia. E esse aspecto religioso não é um aspecto cristão, como a gente defende. E é aqui que a gente precisa analisar. Nossa lição tem uma base bíblica também, tá? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, também. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, versículo 15. Salmos, de número 1, versículo 1 e 2. Que Deus em Cristo edifique você para a glória de Deus. Nós estamos analisando aqui nessa perspectiva, apresentando para você que a mídia em si ela é conduzida de uma forma espiritual, de uma forma que não é uma forma cristã e que tem esse viés a ser apresentado para as pessoas. E aqui a gente precisa parar para refletir. Nós abrimos mão de parte da mídia e por causa disso outras religiões tomaram posse da mesma. Mas quando a gente estuda a história do pentecostalismo, nós percebemos que os nossos missionários suecos, Daniel Berg, Gunnar Wingre, a Frida, eles tomaram posse da mídia na sua época e utilizaram esses recursos para a glória de Deus. E vamos analisar isso de uma forma bem básica para você poder entender em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a difusão do espiritismo na mídia. O espiritismo ele é uma religião que não segue os padrões cristãos. É uma religião que segue os padrões de Allan Kardec, por exemplo, que procura apresentar como núcleo da sua religião esse contato com os mortos, esse contato com os espíritos que já morreram. O espiritismo também pode ser apresentado, por exemplo, como o outro espiritismo conhecido como o espiritismo do Umbanda, que segue exatamente essa cultura afro que é distanciada dessa ideia que nós já temos aqui. Essa cultura segue então esses ritos africanos que apresentam a religiosidade para o povo. Existe outro aspecto também que a gente acaba encontrando na mídia, que é esse aspecto que procura disseminar
essas doutrinas dessas religiões nas próprias novelas, seriados, filmes, que tentam atrair as pessoas a partir dessas perspectivas religiosas que eles apresentam. Você percebe, por exemplo, essa cultura do Halloween, essa cultura desse contato com os mortos, séries que procuram demonstrar essa ideia de bruxaria. Tudo isso é um viés religioso que está sendo apresentado. Essas séries que têm esse aspecto de demonstrar essas culturas de bruxas procuram demonstrar para a gente esse aspecto religioso para o povo em si. E quando a pessoa é leiga, ela não tem esse óculos que acaba analisando e percebendo que aquilo ali faz parte da propagação de uma determinada religião. Você percebe em alguns filmes recheados com cenas de satanismo, cenas de espiritismo, de magia negra, se proliferam no nosso dia a dia. E aqui a gente precisa parar para pensar. Peraí, o que eu devo fazer diante dessas coisas? Você deve ter um olhar cristão. Esse olhar cristão é a peneira que te ajuda exatamente a analisar isso e entender que existem certos tipos de situações que você precisa evitar. Você percebe até mesmo nos desenhos animados que propagam o budismo, que propagam as religiões. Você percebe as religiões tomando posse da mídia e de uma forma muito rápida propagando as suas crenças. E olhando para isso, a gente também precisa analisar como o cristão precisa tomar posse também da mídia para poder divulgar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. E está acontecendo um movimento muito interessante de pastores cristãos e igrejas cristãs nos Estados Unidos produzirem filmes que apresentam a Bíblia, que apresentam a fé, séries que trazem uma edificação cristã. A gente não precisa somente condenar e apontar o erro, apontar aquilo que é ruim, mas nós precisamos observar. As outras religiões estão tomando posse, existem algumas coisas que estão acontecendo que a gente realmente precisa evitar, mas a gente precisa observar essa ferramenta, como eu já olhei para aqui, eu já expliquei aqui com vocês, e utilizar essa ferramenta para a glória de Deus. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A Bíblia ela condena o espiritismo. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que a Bíblia fala que essa ideia de magia, de bruxaria, de espiritismo, tudo isso é condenado pelas Escrituras. A Bíblia chama isso de paganismo religioso. Deuteronômio 18, 10 e 11 está escrito que é proibido essas consultas aos mortos. Isso não agrada a Deus, isso não vem da vontade do Senhor, não é algo bíblico a ser feito. Êxodo 22:16, aquele que praticasse a feitiçaria nos dias de Moisés deveria ser morto, condenado à morte. Então você percebe que a Bíblia trata isso de uma forma muito séria e nós como cristãos precisamos olhar para essas coisas e tentar peneirar, olhar para essas coisas e tentar observar, como Paulo disse, examinai tudo e retente o bem, utilizando essas ferramentas para a glória de Deus e não sendo conduzido pelas essas ferramentas. E não sendo conduzido por essas ferramentas. O terceiro ponto da nossa lição continua analisando com a gente de uma forma prática sobre esse tema que estamos tratando. A ação de Deus sobre os falsos ensinadores. Qual é a ação de Deus sobre esses falsos ensinos? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Tito capítulo 1, versículo 11. Diz que a ação de Deus é uma ação ferrenha. Deus agirá contra esses que propagam esses falsos ensinos, essas falsas religiosidades que afastam o homem da sua presença. Porém, a sua graça é misericordiosa para o perdão daquele que se arrepende e procura a presença de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 2. Deus agirá contra aqueles que procuram fazer os servos de Deus tropeçarem na sua fé. Procuram fazer com que as pessoas sejam ludibriadas por essas falsas religiosidades e levam essas pessoas para uma condução de um ensino errado. 2 Timóteo 4:8, Deus é o nosso juiz e Ele julgará essas religiosidades que se afastam daquilo que Ele determinou
na sua palavra. O quarto ponto da nossa aula de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o cuidado com a apostasia. Como nós devemos ter cuidado com a apostasia? O que é apostasia? É a pessoa negar a sua fé e seguir essas outras religiões, seguir esses falsos ensinos. É por isso que a gente deve ter cuidado em não negar a nossa fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele disse que seriam dias terríveis. Dias em que as pessoas abandonariam a fé em Cristo e seguiriam esses falsos ensinos. Esses falsos ensinos te conduzem para longe de Deus, para o pecado, para o afastamento da presença do Deus vivo. E essa apostasia é esse afastamento de Deus e o abandono da sua fé, por causa dessas falsas doutrinas e desses falsos ensinos. E é aqui que a gente precisa alertar como nós precisamos estar firmes em Cristo e alertar o nosso aluno a servir a Jesus. Outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui na nossa lição é o quinto ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o risco do ceticismo e o demonismo. Ser cético é ser uma pessoa sem fé, uma pessoa que desacredita da palavra de Deus. E o demonismo é uma pessoa que é guiada por esses demônios, é uma pessoa que é guiada por essas atividades demoníacas. O ceticismo é exatamente essa dúvida da palavra, essa distorção de dizer que a palavra não é a verdade, essa distorção da mensagem de Deus. E aqui a gente precisa analisar, parar para entender sobre a riqueza de servir a Jesus e tomar cuidado com essas falsas doutrinas. É por isso que precisamos dedicar a nossa vida ao ensino da palavra, ao ensino da Escritura, ao ensino da mensagem de Deus. E para fechar a aula de hoje, sexto ponto, nós vamos analisar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa da igreja é através do evangelismo, é através da palavra de Deus, é através da oração, é através da propagação do evangelho. É por isso que eu estou dizendo para vocês, a gente precisa analisar esses meios de comunicação que as outras religiões tomaram posse e também olhar para esses meios e perceber. A gente pode utilizar essas ferramentas atacando, evangelizando, falando de Cristo, falando do Evangelho, como estamos utilizando aqui através desse canal do YouTube, para que você possa ser edificado em Jesus. E é aqui que a gente precisa ter um revestimento bíblico, de buscar a presença de Deus, de apresentar as Escrituras, de falar da fé em Cristo. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. A nossa próxima aula será a lição de número 6, que nós vamos tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a mídia e o consumismo. Eu te espero por aqui. Se contribuir com você de alguma maneira, se essa palavra falou contigo, por favor, gente boa, deixa aí nos comentários aquilo que você achou da aula de hoje. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.